Você acha que tem informações suficientes para opinar sobre aborto? Então confira as explicações da jornalista Mel Bleio Galo, que há anos estuda o assunto. A pior maneira de você enfrentar um problema é negar que ele existe. E o aborto no Brasil é um deles. E para a gente falar sobre um tema tão delicado, que muitas vezes é revestido por muito preconceito, vou conversar agora com uma especialista que se dedica a analisar o assunto com muita seriedade há muitos anos, que é a jornalista Mel Bleio Galo. Ela é mestra em Ciências Humanas pela Universidade Federal do ABC. Mel, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Obrigada a você, Marco, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar sobre esse tema tão importante e tão comum na vida reprodutiva, na vida sexual das mulheres, meninas e pessoas trans que gestam no Brasil. Ô Mel, o Brasil, de um modo particular, enfrenta um problema muito grande com os abortos clandestinos. Eu queria que você falasse para a gente qual que é o tamanho dessa tragédia, quais as consequências dos abortos feitos clandestinamente no Brasil. Primeiro, eu acho que é importante a gente até diferenciar, porque os abortos eles são feitos diariamente e tem abortos clandestinos que são legais, ou seja, mulheres que teriam direito a esse aborto e têm o aborto negado por causa de violência sexual, de risco à vida ou anencefalia. E tem abortos clandestinos que são seguros, quando feitos com evidências científicas, com medicação de boa procedência, e os abortos clandestinos que são inseguros, infelizmente. Esses abortos, a gente sabe que eles são um dos principais responsáveis pela mortalidade materna no nosso país. Infelizmente, a cada 2 dias, pelo menos uma mulher morre por conta do aborto inseguro aqui no Brasil. E, além das que não morrem, tem vários casos de grandes sequelas. A gente precisa, por exemplo, de atendimento pós-aborto muitas vezes. Isso gera um custo e um gasto imenso para os cofres públicos, né, para a saúde pública. E mais do que isso, assim, as principais vítimas do aborto inseguro são as mulheres que já sofrem com outras vulnerabilidades. Mulheres jovens, mulheres migrantes, negras, indígenas. Então, esse é mais ou menos o tamanho da tragédia que a gente tem, não pela clandestinidade do aborto, mas pela criminalização das mulheres, das pessoas que abortam e pelas barreiras que se colocam nos casos em que ele deveria já ser autorizado pela legislação. Ô Mel, esse assunto é um assunto muito controverso e muitas vezes até as convicções religiosas acabam atrapalhando o debate e muitas vezes o preconceito também, as fake news, né? E há quem defenda, como você, o aborto legal. Eu queria que você explicasse para a gente o que não é o aborto legal, porque parece que, olha, vai ter uma clínica de aborto em cada esquina, quando não é muito bem isso, né? Na verdade, quando a gente fala em legalização do aborto, direito ao aborto, a gente se inspira muito nas experiências que temos em outros países. O aborto ele faz parte da saúde integral das mulheres. Então, a gente não pode pensar numa política de aborto que desconsidere, por exemplo, a educação sexual nas escolas, que considere o acesso a contraceptivos. Então, existe um mito de que com a legalização do aborto, esse procedimento ele é feito em maior quantidade, quando, na verdade, nos países em que a gente teve a legalização, os estudos mostram que a quantidade de abortos ela tende a diminuir. Hoje a gente sabe, pela Pesquisa Nacional do Aborto, que é uma pesquisa feita por especialistas como a professora Débora Diniz, que 1 em cada 7 mulheres já abortou no Brasil. Então a gente vive num país, né, de metade feminina, ou seja, 100 milhões de mulheres. Se a gente vai pensando, então, na subnotificação desses casos no sistema de saúde, na prática, o número de abortos ele é muito maior, ele não vê classe social, ele não vê credo, ele não vê religião. A gente vê pela pesquisa da professora Débora Diniz que a maioria das mulheres que abortam, por exemplo, são mulheres casadas, mulheres com filhos, mulheres religiosas que se consideram católicas, evangélicas. Então, a questão é que o aborto ele está acontecendo, mas isso não é dito. E aí, na verdade, tem uma discussão que também precisa ser feita de que o aborto ele não é um procedimento negativo.
O aborto ele pode ser visto assim como uma maternidade, como uma gravidez. Ele é um fato da vida reprodutiva, ele acontece. A gente sabe que métodos contraceptivos, por mais eficazes que sejam, também têm falhas e também têm efeitos colaterais. Então a gente percebe, por exemplo, que tem mulheres que não podem tomar a pílula contraceptiva porque tem risco de trombose, por exemplo, ou risco de acidentes cardiovasculares, tem efeitos na libido muito grandes. Então, uma das coisas que os movimentos pela legalização do aborto no Brasil e no mundo têm defendido é que a gente retire o tabu do aborto, que a gente olhe para ele com evidências científicas e veja, por exemplo, que os danos de um aborto quando feito da forma segura, quando feito com a medicação, que é o misoprostol, a mifepristona, que são medicamentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde, é um procedimento que não deixa sequelas, é um procedimento em que a maioria das mulheres relatam alívio após ter realizado, e que se você devolve às mulheres o controle sobre toda a vida sexual e reprodutiva delas, falando desde a infância sobre consenso, sobre o que significa uma relação sexual, por exemplo, você evita o número de gravidezes indesejadas que temos. A gente sabe que, por exemplo, o caso de estupro é uma das principais causas de gravidez indesejada, né? As mulheres são abusadas e elas terminam grávidas e muitas vezes recorrem ao aborto, mas muitas vezes não têm condições de fazer isso também. A gente sabe que os estupros, na maioria das vezes, acontecem dentro de casa, acontecem por familiares, por conhecidos, não é aquele tabu do o estupro que acontece na rua da menina desacompanhada. Não, ele acontece dentro de casa, as pesquisas mostram isso. Então, a gente precisa falar sobre educação sexual com essas meninas, para elas aprenderem, para elas saberem dizer não, para elas poderem denunciar. E a gente precisa entender que, nesses casos, por exemplo, o aborto ele é uma saída que diminui os riscos à saúde daquela pessoa, diminui os traumas que aquela pessoa pode ter, enfim, várias outras questões. Então, voltando à sua pergunta inicial, quando você diz, né, o que é o aborto, a legalização do aborto não é. A legalização do aborto, ela é, na verdade, a retomada de um direito e uma política de saúde integral completa. Uma política que você vai ter acesso a psicólogos, a assistentes sociais, a uma rede de saúde e que hoje, infelizmente, é negada, não só no aborto, mas em outras várias etapas da vida da saúde das mulheres e meninas. Você tocou num ponto muito importante, que é com relação à educação sexual, à orientação às meninas, e eu também incluiria também os meninos. Porque muita gente acha que educação sexual é ensinar a ter relação sexual, mas não, mas é com relação aos cuidados com o próprio corpo e evitar gravidez indesejada. Nesse contexto, o Mel, quem que está falhando aí? A família, a escola, o sistema de saúde, todos? E o que você acha que pode ser feito para melhorar essa situação? Com certeza, essa é uma parte fundamental da questão, porque numa sociedade em que os meninos são ensinados a respeitar, você não tem abusadores, você não tem estupros também. Então, essa educação sexual ela precisa começar desde a infância, lembrando que os meninos também são vítimas de abuso sexual, né, em casa, por parentes, às vezes na igreja, às vezes no centro comunitário. A questão da educação sexual realmente precisa ser um esforço conjunto. Não basta que apenas a família ensine, não basta que apenas a escola fale sobre o tema, ou que apenas nos postos de saúde, nas policlínicas, a gente tem acesso a essa informação. Ela é um esforço que inclui também os meios de comunicação, ela inclui todas as esferas possíveis da sociedade que possam falar sobre isso. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem observado uma onda reacionária antidireitos que coloca como se falar sobre educação sexual, como você disse, fosse ensinar a fazer sexo, ou fosse mais do que ensinar a fazer sexo, porque isso não seria um problema, mas seria como se você estivesse fazendo uma apologia, né, a relações sexuais, a promiscuidade, enfim, vários discursos conservadores, quando na verdade o que a gente percebe é que quando você fala sobre educação sexual, você está protegendo as crianças, você está ensinando a elas como viver a sexualidade, no momento adequado, na adolescência, na vida adulta, de uma forma segura, para que justamente quando crianças, quando elas não são ainda preparadas para viver a sexualidade, que elas possam se defender, possam se proteger, possam comunicar à família. A gente percebe que existe muita falta de informação
As famílias não podem dar conta disso sozinhas, elas precisam de um apoio do Estado, mas infelizmente hoje em dia o que a gente vê é o Estado, e principalmente na ponta dos professores, né, da ponta que está ali no contato com as famílias, sendo perseguida, criminalizada. Esses movimentos, né, como Escola Sem Partido, ideologia de gênero, uma das farces que eles têm é justamente perseguir quem ousa falar sobre isso abertamente. E a gente precisa também olhar para os conselhos tutelares, que infelizmente nos últimos anos tem tido uma ocupação neopentecostal muito forte, uma ocupação conservadora muito forte, que também não tem uma política de emancipação, de autonomia e de cuidado das crianças, mas de reforçar valores que não são laicos. E isso é muito importante porque a gente vive num país que é laico, a gente tem, né, um marco jurídico que defende que todas as religiões têm espaço, mas nenhuma dessas religiões pode se impor sobre a vida da sociedade como um todo. Então, a gente precisa sim falar sobre educação sexual, não pode dissociar o discurso, o debate sobre saúde dessa pauta, e mais do que educação sexual, pensar também como acessá-la, né? Então, como é que você acessa os meios contraceptivos, como é que você acessa uma gravidez com dignidade, porque a gente também fala muito sobre isso, né? Você tem uma criminalização do aborto, mas você não tem uma garantia de dignidade para as mulheres que são mães. Você não tem um apoio, você tem muita violência obstétrica, você tem planejamento familiar muito falho ainda, muito fraco no SUS, sendo oferecido que precisa de mais investimentos, precisa de mais profissionais qualificados. Os trabalhadores fazem um trabalho incrível, mas estão sendo sucateados, né? Então a gente precisa realmente pensar nessas três áreas conjuntas quando se fala de uma saúde integral das mulheres, das meninas, das crianças em geral. A legislação brasileira já prevê alguns casos em que o aborto pode ser feito, mas frequentemente a gente tem notícias de que a própria lei não é respeitada, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais as principais dificuldades que fazem com que a lei não seja aplicada nos casos de aborto legal. Todo mundo fala, o aborto é crime. Mas, na verdade, não. O aborto ele é legal em algumas circunstâncias. E quando a gente criminaliza ele como um todo, quem tem direito acaba não conseguindo acessá-lo. Então, hoje no Brasil, todas as mulheres, meninas, pessoas que foram vítimas de violência sexual, elas têm direito ao aborto. Todas as pessoas que têm risco à vida, ou seja, com uma gravidez de risco, têm direito ao aborto. E, mais recentemente, o STF também autorizou os casos de anencefalia, que são casos em que o feto não tem cérebro, né? Então não tem viabilidade também fetal. Nesses casos está permitido. O que acontece hoje? Tem alguns casos, por exemplo, como de meninas que engravidam. Até 14 anos é um caso de violência sexual presumida, porque essa pessoa é vulnerável. Então, todas as meninas, em tese, deveriam ter esse acesso já reconhecido automático. Além disso, são gravidezes geralmente de risco, pela idade do corpo reprodutivo, do aparelho reprodutivo, que não tem condições de fazer uma gestação, de levá-la a termo. Então, nesses casos, o que acontece muitas vezes, que aí também de mulheres adultas que teriam esse direito, lembrando que a violência sexual, ela não precisa, de novo, ser aquele tabu, né, de uma pessoa na rua que é atacada. Isso é um caso, mas ela acontece muitas vezes por um próprio parceiro. Existem casos, né, de mulheres que são dopadas, mulheres que são vítimas de violência doméstica, que são agredidas, inclusive, sexualmente. Então, todos esses casos têm que ser considerados. E hoje o que acontece é esse tabu. Primeiro que não se fala sobre isso. A gente conversa por fazer parte de movimentos feministas, de redes que estão nesse acolhimento às mulheres, a gente percebe que muitas mulheres não sabem que mesmo tendo direito elas poderiam acessá-lo. Então elas já partem do pressuposto da criminalização. E mais do que isso, tem muitas barreiras institucionais, né? Então, quando a mulher chega no hospital, por exemplo, você deveria automaticamente informá-la do direito. Em vez disso, ao se deparar com uma mulher grávida, a primeira reação é, nossa, parabéns! E você sequer questiona de onde vem aquilo, né? Primeiro, deveria ter um trabalho de entender como é que aquela mulher chegou naquela situação, se ela está satisfeita, se ela está feliz com aquela gravidez e como que o serviço pode acolhê-la. Em países onde o aborto é legalizado, você, mais do que
tratar a mulher gestante ou a pessoa gestante como mãe, você faz um acolhimento de perguntar se ela quer seguir adiante com aquilo. Assim como você questiona, por exemplo, se a mulher deseja ter uma cesariana ou um parto natural. Assim como você você questiona se ela quer usar um implante ou se ela quer usar um DIU. Então, hoje em dia isso não acontece no Brasil, infelizmente. As barreiras institucionais são muito grandes, as barreiras morais, religiosas também. Então, a gente sabe que as mesmas pessoas, por exemplo, que falam abertamente contra o aborto, são pessoas que fazem. Existe uma grande hipocrisia, né, no jogo político. Existe um recorte de classe muito importante, de raça também, que as mulheres ricas, elas têm acesso aos medicamentos que são seguros, elas têm acesso a clínicas clandestinas com segurança, e as mulheres pobres não. Então, a gente vê, por exemplo, essa semana, né, em maio de 2024, teve um caso que está acontecendo, foi noticiado nos principais jornais, de uma mulher que foi vítima de violência sexual, já teve que ir para mais de 2 serviços de aborto legal e não consegue fazer esse aborto. Então, as organizações estão também se mobilizando junto ao STF para cobrar o Estado que haja nesses casos e que garanta um direito que está previsto desde o nosso Código Penal de 1940, né? Então, são aí mais de 80 anos que esse direito está previsto em lei e não é garantido. E, ao mesmo tempo, as mulheres estão sendo criminalizadas. Então, o que faz com que determinada lei tenha mais força do que outra, né? O que faz com que o direito das mulheres seja menos valorizado do que um suposto delito, que a gente não considera que seja, mas que pelos olhos da lei brasileira ainda são, embora você cruzando a fronteira para a Argentina, para a Colômbia, para o Uruguai, às vezes até para o Chile, você tem esse acesso ao aborto legal com muita mais facilidade. Mel, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse sobre a programação da Frente para a Legalização do Aborto da Baixada Santista. Filmes e oficinas. Marco, a Frente pela Legalização do Aborto da Baixada Santista é um movimento que surgiu em 2019 e atua em conjunto com as frentes estaduais e nacional pelo aborto legal também, pelo fim da criminalização das mulheres. E no 28 de maio, que é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e pelo fim da mortalidade materna, a gente programou uma grande semana de atividades com os cineclubes na Universidade de Santa Cecília, no Cine Posto Arte, na Orla da Praia, e com uma oficina também para a produção desses lencinhos, que se tornaram um símbolo da luta pelo aborto na América Latina e Caribe, que é a Maré Verde. Então, a gente vai confeccionar lenços para que todas as pessoas partidárias pró-luta pela legalização do aborto, pelo direito das mulheres, possa ter o seu também e levar para casa. Então, está todo mundo convidado. Nas redes sociais da Frente Aborto Legal BS, a gente confere a programação. E lembrando que durante o ano inteiro nós temos atividades e a gente busca fazer essa discussão mesmo sobre justiça reprodutiva, né? Pensar o aborto, o direito à maternidade, à saúde, os direitos das mulheres como uma pauta só, que precisa ser encarada e abraçada pelo Estado e pela sociedade como um todo. Mel Breu Galo, eu agradeço muito sua participação aqui no canal Marco Zero. Parabéns pelo seu esforço aí de conscientizar as pessoas com um tema tão sensível, tão importante. Eu espero contar com a sua presença aqui no canal Marco Zero e em outras oportunidades. Será um prazer, Marco. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite em nome da Frente e dos movimentos feministas aqui da Baixada. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou essa entrevista. Eu sugiro você a compartilhar desde já essa nossa conversa, que certamente você conhece alguém que precisa saber do conteúdo que discutimos aqui. Convido você também a tocar no sininho aqui no canal e se inscrever no canal Marco Zero para ser informado toda vez que houver um novo conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima.